E aí, pessoal, aqui eu vou gravar o tutorial do contexto de DP, da aula 6 do GEMA. Começando pela questão A. A questão A, a gente tem N posições e a gente quer chegar na última posição. Sendo que na posição I, a gente pode andar no máximo AI passos para a direita. E nisso a gente quer o tempo mínimo para andar de 1 até base N. É basicamente isso que o exercício pede, né? Tipo, a sacada desse problema é você que notar, por exemplo, aqui nós temos algumas posições. Você notar que se eu tenho olhando para duas posições, aqui, vamos falar que é a posição 3, a 2, 4, 5 e a 6. A gente pode notar que o tempo para chegar em 3 vai ser sempre obrigatoriamente menor que o tempo para chegar em 5. Porque se a gente consegue chegar em 5 passos, dado, ele vai ser maior, porque vai ser a partir de 3 ou maior que a gente vai ter que chegar no passo de 5, ou se a resposta dele é indo de um cara antes de 5, por exemplo, indo para o 2. Se eu vou para o 2 para o 5, eu também posso ir para o 2 para o 3. Se para ir para o 5 eu só posso ir para o 4, antes de ir para o 4 eu tenho que ter ido para o 3. Então, a resposta de um cara antes é sempre menor ou igual a do próximo. Para todos. Notado isso, a gente pode fazer simplesmente um esquema. A gente vai notar o quê? Se eu tenho uma resposta para um cara, eu tenho uma resposta para 5, para 3. A resposta dele, eu preciso de 2 passos para chegar. Para o máximo que eu puder andar de 3, a melhor resposta possível também vai ser andar do 3 para o cara, dado que eu não alcancei ele ainda. Por exemplo, eu vou falar que o 2 está aqui. 2, ele pode estar 2 para o outro lado. E a distância para ele chegar é 1. Então ele chegou em 3 e ele chegou em 4. Eu olhando para 3, vamos falar que ele pode andar 3 passos. Também. Não vale a pena ir de 3 para 4, porque eu posso ir de 2 para 4 já, que resolve o problema. Então, se alguém chegou do anterior, já chegou para onde ele alcança, não vale a pena autorizar. Então, só vale a pena autorizar aonde eu ainda não alcancei para frente. Então, só vale a pena eu chegar aqui no 5 e falar que o custo é 3. Chegar aqui no 6 e falar que custa 3. Vamos falar agora que o 4 tem peso 1. O 4 só chega no 5, mas isso vai ser... A resposta vai ser a mesma que pular do 3 para o 5. Então, não importa muito. Porque a gente já alcançou o 5 antes. Então, andar pelo 4 se torna meio inútil. Se o 4 fosse, por exemplo, 3 de novo, e aí ele iria atualizar apenas o 7. Para ser 3 e o 7 foi ser o último cara que a gente já visitou. É nessa ideia que vai a solução. Agora deixa eu mostrar o código. Deixa eu ver se está gravando primeiro. Tá certo. Aqui o código. Vamos lá. Então, nisso a gente tem uma DP, né? Que é a resposta do cara atual. DP de I guarda o tempo mínimo para chegar em I. Chegar em 0 é onde a gente começa, então o tempo é 0 para chegar em 0, né? Na primeira posição. Eu tô meio que shiftando. É meio que um 0, tá? É um base de entrada e eu virei 0 base. Aqui, o maior guarda o maior índice que a gente já alcançou, porque dado aquele índice eu só quero ir para frente. Para anterior já tem a melhor resposta, eu não preciso olhar anteriormente.
como um cara sempre vai dar pelo menos espaço de tamanho 1, o maior que eu vou visitar é o 1. Quer dizer, foi mal. O maior significa que é um a mais que eu visitei. Eu acabei falando o nome errado, mas tipo, esse é o menor índice que eu ainda não visitei. Então, eu vou iterando sobre as posições. Eu leio a distância que ele pode pular, que a posição I pode pular. A distância, a maior distância que se pode pular é I mais D. Então eu vejo se o cara que eu ainda não visitei é menor ou igual à maior distância que pode pular. Então, esse cara vai ser visitado e vai ser atualizado com a distância de I mais 1, né? E o menor cara que eu não visitei é incrementado 1. Aí nisso, a DP armazena para cada cara o menor tempo que ele consegue. E a resposta é apenas DP de N-1. Essa é a questão B. A questão B é um problema muito conhecido. Você tem dois strings e você quer saber para a maior subsequência comum entre eles. Nesse problema, é uma DP de 2 dimensões. DP de J. Eu vou explicar brevemente como ela funciona, mas se você procurar no Google, tipo Gig for Geeks, você consegue uma DP, provavelmente. É bem conhecido. Mas vamos lá. DP de J. O que seriam essas duas dimensões? Aqui, eu estou considerando que a minha string, eu vou chamar a primeira string de S e a segunda string de T. Aqui eu estou considerando que a string S só tem tamanho, vou considerar apenas os I primeiros elementos de S e os J primeiros elementos de I. Então S é uma string de tamanho aqui, e aqui é o I. Eu só estou olhando para esses elementos. E J, por exemplo, é aqui em T, e eu estou olhando para esses elementos. Aí, para esse conjunto de elementos que eu estou olhando em I, e para esse conjunto de elementos em J, eu quero saber a maior subsequência. O que é as opções que a gente pode ter? Se S de I é o mesmo caractere de T de J, eu posso apenas dar match neles dois, falar que os dois é igual, então aumenta um tamanho da minha string, e eu só apenas olho para I-1 e J-1. Porque esses dois deu match e eu olho para um tamanho a menos de cada string. Isso é quando dá match. Então a gente tem a opção de ir para I mais DP de -1 J -1. Qual as outras opções que a gente tem? A gente tem a string I, S na TI e tem no TJ. Eu posso simplesmente ignorar o I e ir para -1 e falar que ele não vai dar match. Nisso, eu vou para o estado DP de I-1 J. E semelhante, eu posso fazer a mesma coisa para DP, para abaixar o tamanho de T, que vai para DP de I, J-1. Aí, nesse final, a gente acaba dando match, né? Nas duas strings, e a gente consegue saber a maior subsequência. Com isto, então, esses são os três estados da DP, que é com o caractere I dá match com o caractere J, então eu uno os dois, e eu tenho que olhar para -1 de tanto I quanto J, porque eu estou usando esses dois caracteres.
Ou eu deixar de usar um caractere de S, ou eu deixar de usar um caractere de J, porque eles vão dar match. Aí nisso a resposta depende de N e M, né? Que é o tamanho das strings. Aqui meu código. Olhei as duas strings pelo tamanho delas. Para facilitar a minha vida, eu falei que o zero, dp de zero, alguma coisa, quer dizer que eu estou olhando para nenhum caractere. Aí eu só tenho que usar, aí meio que fica dimensão 1 based, mas eu tenho que ficar colocando if para ficar olhando corner case, né? Para ver, se não tem mais espaço, coloca zero. Aí facilita essa vida. Aí para isso o código fica bem mais enxuto aqui. Apenas o for no tamanho das duas strings, e eu falo. Aí eu vou naquelas duas coisas, que é abaixar o tamanho de 1 para i, ou abaixar o tamanho de 1 para string t em j. E se os dois são iguais, eu posso fazer o quê? Eu posso dar match nesses dois e abaixar o tamanho dos dois, só que eu dei um match a mais, então aumenta 1 na resposta. Aí nisso, resposta depende de NM, que é o tamanho, olhando os N, caractere de S, e os N, caractere de T. Então, olhando todo S e todo T. Aí nisso sai a resposta. Essa é a B. Vamos para C. Tá bom. A questão C. A questão C tem bem a cara de estados, né? A gente recebe um estado N1, N2 e N3. Aí nisso, vamos ver para quantos estados a gente pode ir. Eu posso arremessar N1 em N2 ou em N3, se respeitar a questão que N1 é menor que igual aos dois. Então eu posso ir para N1, N2 menos N1, e N3, ou N1, N2 menos N2, N3 menos N1. Para ficar mais fácil, eu não ter que escrever essas três coisas, eu vou falar que meio que esse cara, eu vou falar que N1 eu seta N2, para a partir daqui, para não ter que ficar escrevendo essas três coisas. Então, todos os estados são N1 arremessado em N2, N1 arremessado em N3, N2 arremessado em N1, N2 arremessado em N3, N3 arremessado em N1 e N3 arremessado em N2. Esses são todos os estados possíveis que eu posso ir, sem considerar a restrição que um não pode ser maior que o outro. E a gente também sabe se N1 é igual a zero, ou N2 é igual a zero, ou N3 é igual a zero, isso é um estado final, que o jogo acabou, então tem apenas uma solução possível para um estado final, que é acabou, não tem mais nenhuma opção para fazer. Então é exatamente uma. Tá bom. Dado nisso, a gente tem os estados iniciais com valor 1, e a gente tem os estados que eu posso ir. Então, os estados que eu posso ir é exatamente a soma da minha resposta. A resposta para dp de N1, N2 e N3 é a soma dos estados para onde eu posso ir. Então, por exemplo, aqui é adição em módulo, só para deixar bem claro. Porque pede na D que D é o mesmo problema, só que é uma restrição maior, e a resposta em módulo. Aí, tá, eu leio os três valores. Eu faço ADP com os três estados, né? Isso daqui, a tripla N1, N2, N3 vira uma ADP N1, N2, N3. E a partir dela eu vou mudando minha resposta.
Aqui eu vejo. Aqui é exatamente o valor que eu estou olhando no estado atual. Eu estou olhando para DP de I, J, K nesse momento. Aqui é I, J e aqui é K. Se um dos três é zero, quer dizer que é um estado final, então a resposta é 1, porque tem apenas uma solução que acabou o jogo. Se não, a resposta é aquelas 6 opções que eu falei. Se J é maior ou igual a I, eu posso remixar J em I. Então, eu inicializo com 0 e vou adicionando as opções para onde eu posso ir. Se eu posso remixar I em J, eu adiciono as opções de remixar I em J, que é decrementar I de J aqui. Você pode adicionar J em I, mesmo esquema, e nisso vai os 6 estados. Aí é basicamente essa soma de os estados para onde eu posso ir, a soma do estado para onde eu posso ir é quantas opções eu tenho de finalizar o jogo. Aí nisso a resposta final é o estado ADP N1, N2 e N3. Simples assim. Aí isso é a C e a D, né? Como a gente tem apenas 6 estados, 6 direções para onde ir ADP, né? A gente tem 6 transições e o número de estados é N1 vezes N2 vezes N3. Então, é um N, que os três têm o mesmo upper bound de N, que é 100, né? Então, a complexidade fica 6 vezes N ao cubo, que passa normal. Porque isso é 10 a 2, vai a 3 vezes 6, que dá 6 vezes 10 a 6, né? Que não tem problema. Que passa normalmente o tempo. Sem nenhuma preocupação. A questão mais, para quem... E só falando sobre a lógica, sobre módulo... Módulo é resto de divisão. Tipo, se lembra no ensino fundamental que A sobre B é igual ao número inteiro vezes B mais um resto, né? E nisso que sai o mod. O resto é A mod B. Mod é o resto da divisão pelo operador. Uma coisa interessante é que soma do módulo é igual ao módulo da soma. Se a gente quer fazer A mais B mod, é a mesma coisa que fazer A mod mais B mod, tudo em módulo. Que vai dar a mesma resposta. Isso é igualável. Aí nisso você vai montando a soma sem se preocupar muito. Você só faz o mod que vai dar o que a gente quer aqui. E na C vai o mesmo código porque o número de soluções é tão pequeno que não passa do valor do módulo, que é 1 bilhão e 7. Isso que eu queria falar sobre a D e a C, né? Que é a parte A e parte B do problema. Para E. Na E, a gente tem o Mário, né? Pulando. O Mário, que vai ser o palitinho. E ele pode andar um para o lado, ou ele pode pegar um power-up se estiver na posição. Tipo, ele vai andando numa linha reta. A linha reta pode ter buraco, então ele não pode cair no buraco. Ele pode andar um para frente, normal, e seguindo para frente. Ou ele pode pegar um power-up. Como funciona o power-up? O power-up depende de quantos power-ups você já pegou. Vamos falar assim. Se eu não peguei nenhum power-up, e aqui é um power-up P, o Mario vai daqui para cá. Porque eu não peguei nenhum. Eu pulo 2 posições e vou para a terceira. Se eu peguei um power-up, dobra a distância que eu pulo. Então, se eu peguei um power-up antes e eu vou pegar um segundo power-up, de vez de pular 2, eu vou pular 4 e eu vou acabar caindo em 5 posições à frente. E assim por diante. Então,
o que nos dá a entender que nos estados da DP, a gente vai precisar se importar com duas coisas. Aonde eu tô, que é aqui, e quantos power-up eu peguei. Porque dependendo de quantos power-up eu peguei, eu vou pular para cá, ou eu vou pular para cá. Então isso depende. Aí isso nos dá a entender que vai ter uma DP de I e J, né? Onde aqui é o número de posições e aqui é o número de pulos. Tá, mas aí você pode perguntar, mas aí não passa, né? Porque se aqui é N e aqui você chutou, eu posso pegar um power-up em cada lugar. Então aqui é N. Aqui dá N quadrado não passa. Mas, na verdade, o número máximo de power-ups que a gente pode pegar é 20, porque é da mesma complexidade do log de N. Porque se eu pegar 20 power-ups, quer dizer que no 20º power-up eu vou pular 2 a 20 posições. O que é nada, já é maior que N, né? Que N é 10 a 6. Então, se eu pegar 20 power-ups, eu já pulo todo o espaço do nosso array e acaba o jogo. Então, nisso eu tenho uma DP com IJ, com N posições, e aqui é 20. Então, dá para guardar. Mas como a DP funciona, né? Dá para pensar que você tem uma DP dessa. A gente tem uma questão, né? Eu estou numa posição, olhando que eu estou na DP, eu estou na posição I, né? Com olhado J power-ups. Se aqui é um buraco, eu nem podia estar aqui. Então eu falo que essa é uma posição inválida. Aqui é menos 1. Eu vou falar que menos 1 é inválido e 1 é válido. Ou o contrário. Ou eu acho que eu coloquei aqui 0, mas a gente já se preocupa. Já olha na implementação. Se na verdade é um ponto, ou seja, é apenas um chão, a única coisa que eu posso fazer é andar para frente. Então, se a posição da frente é válida, eu consigo chegar no final através de mais um pegado J power-ups é igual a 1, eu também posso só andar para frente e também já resolver meu problema. Aqui 1 quer dizer que a partir dali, com J power-ups, eu consigo chegar no final. O estado da DP. Menos 1 quer dizer que eu não consigo e 1 quer dizer que eu consigo, se não entenderam até esse ponto. Aqui, isso implica em andar, né? Andar 1 para frente. Aqui implica que o chão é X. E agora com o power-up. Com o power-up, o que eu tenho? Eu tenho que eu também posso andar, porque eu posso escolher não pegar o power-up, então ainda tenho essa posição, essa possibilidade de andar 1 para frente e ver se resolvo. Só que, além disso, eu posso pegar o power-up. Se eu peguei J power-ups, e eu vou pegar um power-up agora, quantas posições eu vou pular? Pelo que a gente viu, no primeiro a gente acaba indo 3 posições à frente, porque a gente pula 2. No quarto a gente pula 4. Se você for ver isso, se eu peguei J power-ups, eu vou pegar o Jésimo mais 1, eu vou pular J mais 1 posições. Só que eu vou parar numa frente, então eu vou ir exatamente para essa posição aqui. Eu vou pular eu vou andar isso para frente. Só que eu já tô na 10ª posição. Então, eu vou parar exatamente na posição I mais 1, mais 2 elevado a J mais 1. Essa é a posição que eu acabo parando. Então, eu vou para o estado DP de 2, J mais 1, mais I, mais I. E como a gente tinha pegado J power-ups e pegou mais 1, então a gente agora pegou J mais 1 power-ups. Então eu vou para essa posição.
Eu consigo ir para essa posição. Então, se eu conseguir para essa posição e a partir dela eu consigo resolver o problema, eu também consigo resolver para minha posição normal, para onde eu estava. I J é igual a 1. Então, esses são os estados da DP e é assim que ela funciona. Vamos ver o código. Vamos ver. Aqui, por medo de passar do infinito e eu precisar comparar se não é possível, na verdade, ponto é buraco e x é chão, eu acho. Apresentação. E nem é menos um que eu coloquei na minha apresentação. Eu falei que é infinito. Quando eu não consigo chegar no problema. Ah, tá. Ah, eu falei errado. O problema, na verdade, não pede. E pede tempo mínimo também, né? Então não importa só se eu cheguei ou não. Então nisso é. Aqui. É para isso. Isso é um estado que eu posso ir, né? Dpd é igual a SDP mais um. E a mesma questão de andar para frente. É andar para frente mais um. Que é tempo mínimo e não só se chegou ou não. Mas não muda nada. É a mesma ideia do que eu expliquei antes. Só muda alguns detalhezinhos. Aqui eu tô calculando o jump para não ter que ficar fazendo 2AJ mais 1 toda hora. Aí o jump guarda esses valores. Como eu falo que o tempo mínimo, como era questão de tempo mínimo, eu falo que é infinito o tempo para eu chegar. Quer dizer que é impossível de eu chegar, quer dizer que o tempo é infinito. Aí, para questão de adicionar eu estou num lugar onde é impossível. Eu estou indo para outro lugar que é impossível. De vez de ter que ficar verificando se é impossível ou não, eu só uso uma adição que limita a infinito. Então, vai ficar infinito mais um, só que capado por infinito dá infinito. Isso que faz o mínimo de A mais B infinito. Quer dizer que se passou do infinito, fica no infinito o valor. Infinito é esse valor aqui, que é bem padrão. Usar. Tá aqui é o valor do jump, o, o tamanho do meu array e a string que representa o meu array, né? Aqui eu estou montando o jump, basicamente. Tá bom. E aqui eu vou indo da posição da direita para a esquerda, como eu fiquei falando, porque aqui eu estou resolvendo minha posição I, eu estou resolvendo a partir de uma posição mais à frente. Então eu vou da direita para a esquerda no array. Como eu resolvo uma posição I, olha para uma posição para frente, eu vou, por exemplo, o I olha para essa posição. Então eu tenho que resolver minha DP nessa ordem, ao contrário. Porque o I precisa de uma informação à frente, e se eu resolver nessa ordem aqui, não vai ter informação. E aqui é quantos jumps eu tenho. Se é um buraco, é impossível de chegar. Então eu falo que o tempo mínimo é infinito. E só continua minha DP. Eu falo que o tempo mínimo é infinito e eu vou relaxando de acordo com os estados da DP que eu expliquei. Isso daqui é andar um para frente, então é DP de J. Isso daqui é minute, a linha, porque não faz nada. Eu faço a questão de andar para frente, que é andar um para frente. Eu gastei um, que é o passo para andar para frente, mais o quanto tempo demora, dado que eu andei um para frente, da posição para frente. Então, aqui sai minha DP, minha soma de andar para frente normal. Agora, se é um power up, eu vejo se passou de N, que é
Se passou de N, quer dizer que acabou o meu problema. Então o tempo é 1, porque eu posso simplesmente pular e acabar. Então, pulo, acabou, o tempo é 1. Dado que eu estou naquela posição com J tantos power-ups. Se não, quer dizer que eu vou acabar na posição I mais 2 elevado a J. Como explicado, I mais 2 elevado a J mais 1 mais I, né? Que é exatamente isso. Aqui está escrito I mais J mais 1, que é o jump J mais 1, e o I. Aí aqui é isso. E eu vou acabar com J mais 1 power-ups. Início eu adiciono 1, porque eu também tenho que o tempo de operar o power-up, ir para aquele lugar e ficar, né? Aí nisso eu tenho todas as minhas transições possíveis da DP, que calcula o tempo mínimo. Aí a gente só precisa, dado que eu calculei de todo mundo, eu preciso olhar apenas para o estado inicial. O estado inicial é eu estar no começo e não ter nenhum power-up porque eu acabei de começar. Então é a DP de 0, 0. Se é infinito, como eu expliquei, quer dizer que o tempo é infinito, quer dizer o mesmo que não dá para alcançar. Se não dá para alcançar, a resposta pede para ser menos 1, dado na especificação do problema. Se não for infinito, quer dizer que é a DP de 0, 0 já guarda o tempo mínimo. Então eu imprimo 0, 0. E o barra N para ficar, né? Pode estar a vida na debugação. Aí esse é o problema aí. Tá bom. Aí vamos para o problema F. O F é um tanto mais complicado que os outros. Consideravelmente mais. O F é um tipo de DP famosa chamada digit DP. Por que esse nome? Porque a gente itera sobre os dígitos de um número. Resolvendo o problema. Porque a gente tem um número, um intervalo de números que a gente quer iterar para saber a quantidade de números que desrespeitam a regra, né? Que tem ou n igual a 2 dígitos 4 ou m dígitos 7. Aí nisso a gente vai fazer uma digit DP. Para entender, a DP fala o quê? Como veio do nome, a gente vai iterando sobre os dígitos do nosso número. Então assim, a gente tem no máximo 18 dígitos, né? Certo? E a gente pode escolher qual dígito vai aqui, se é 1, se é 2, se é 3, à vontade, com a restrição que o número que a gente vai escolhendo tem que ser menor ou igual a um R e maior ou igual a um L, número L. Então, a gente pode manter essa restrição se a gente itera sobre os números do maior dígito significativo para o menor. Se a gente escolhe o dígito aqui, a gente não tem muito controle se já passou de L ou se já passou de L. Ou se é maior ou igual a R ainda. Mas se a gente fez isso, mas se a gente começa daqui, a gente pode ter um bom upper bound de como funciona. Por exemplo, vamos falar que o nosso upper bound é 2000 e esse é o menor número e esse é o L. Aqui é R e aqui é L. Vamos começando escolhendo o dígito da esquerda para a direita, do maior significativo para o menor. Vamos escolher do maior significativo para o menor. Tá, nesse ponto, a gente não sabe se a gente é obrigatoriamente maior que L ou obrigatoriamente menor que L. Como assim? Já vou te explicar. Por exemplo, aqui eu não posso colocar um 3, né? Porque vai restringir a restrição, porque eu posso acabar quebrando a restrição aqui ainda. Então, mesma coisa para 4, mesma coisa para 5. Os únicos números que eu posso colocar aqui é 0, 1 e 2. Vamos falar que eu coloquei o 2.
Se eu coloquei o 2 aqui, aqui obrigatoriamente tem que ser 0. Porque ele ainda não é obrigatoriamente menor que R. Porque eu coloquei o mesmo dígito de R. Mas se eu colocar 1 aqui, independente do que eu colocar aqui, ele vai ser menor que R, porque tem um dígito maior que já é menor que ele. Então não importa os dígitos menores. Então, se eu colocar 1 aqui, eu posso colocar 0, 1, 2, 3, tanto faz o dígito, porque ele já é menor que R. Essa lógica é a mesma questão para L. Se eu colocar 1, eu posso colocar qualquer dígito, mas colocar 0, eu não posso, por exemplo, colocar o 0 aqui, porque vai ficar menor que L. Mas eu posso colocar 1, eu posso colocar 2, eu posso colocar 3, porque eles são maiores. Então, o que faz? A questão aqui. Aqui eu preciso controlar essa questão de eu sou já obrigatoriamente maior que L ou obrigatoriamente menor que R, sim ou se não. Se não, eu tenho um upper bound de um menor dígito possível, que é o do L, ou o maior dígito possível, que é o do R, para eu ter que controlar para saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Se eu pegar, tipo, o que é definido pelo R, que é o 2, eu ainda continuo me preocupando com R. Mas se eu pegar algo menor, eu não preciso me preocupar com R. E a mesma relação para L. Aí nisso vai sair os estados da ADP. A ADP tem o estado I, o estado se eu tenho que me preocupar com R, e o estado se eu tenho que me preocupar com L. E mais ainda 2, por causa da questão específica da nossa ADP, que eu tenho que contar quantos M tenho e quantos M eu tenho. Então aqui eu tenho um contador de N's, contar quantos N's eu já escolhi, e contar quantos M's eu já escolhi, porque eu preciso dessa informação para fazer a contagem certa. Aí nisso sai os estados ADP. Aí agora eu vou para o código para ficar mais explícito como se coda isso. Aqui a ordem está invertida, mas aqui é os dígitos, quantidade de N e quantidade de M. E se eu tenho que me preocupar com R, e se eu tenho que me preocupar com L. É 2 por quê? Porque é 0 ou 1. 0 eu não preciso me preocupar, 1 eu preciso me preocupar. Aí aqui, eu tenho a mesma questão aqui. Eu tenho I. Aqui eu passo a quantidade de dígitos que eu tô, que eu já vou explicar por quê. A quantidade de M's que eu tô, a quantidade de M's que eu tô. E se eu tenho que me preocupar com R e se eu tenho que me preocupar com L. Que é se o aí que eu coloquei máximo, quer dizer, se eu ainda posso ser o máximo ou se eu ainda posso ser o mínimo. Aí nisso dá os estados da ADP. Se eu já coloquei a ADP, quer dizer que o valor dela é não é menos 1, eu só retorno o valor para não ter que calcular de novo. Tudo. Essa é a questão do ADP e a memorização, né? Tá. A gente tem que ver os estados finais. Qual é o estado final? É quando eu já escolhi todos os meus dígitos. Se eu escolhi todos os meus dígitos, meu I é igual a N, porque eu vou escolher o dígito de índice 0, o de índice 1 e o de índice 2. Quer dizer que eu já escolhi e eu vou para o próximo. E eu só tenho 3 dígitos. Então, eu tenho só o índice de índice 0, de 1 e de 2. O índice de índice 3 não existe porque já passou do meu limite. Então, se já passou do meu limite, quer dizer que eu cheguei no estado terminal. Aqui eu sei que eu tenho essa quantidade de N's e essa quantidade de M's. Aqui o que eu faço? Eu vejo se minha quantidade de N's é igual a N, que não pode ser, que é o que me interessa, ou se a quantidade de M's é igual ao Mzão. Se for um dos dois, quer dizer que é um número de azar, então eu cheguei num estado com um número de azar, né? Porque nesse estado aqui, eu tenho um número, né? Considerando que eu só não vou escolher nenhum dígito, eu tenho essa quantidade de M, essa quantidade de M, e eu tô no maior ou no menor, tanto faz, eu tenho um aqui. Se não, quer dizer que
não é um número de azar e tem que contar zero. Aí aqui eu vou falar até LR guarda o menor, L guarda o menor dígito que eu posso ir e R guarda o maior dígito que eu posso ir. E a partir disso eu olho os dígitos de L, ou os dígitos de R. O que eu faço? Se eu ainda tenho que me preocupar, o menor dígito, se é o mínimo ou não, o lower bound, que é o menor possível, é o dígito de L na posição I. É o iésimo dígito de L. Se não, se eu posso escolher qualquer coisa, o menor é zero, né? Porque é o menor dígito possível. Se eu tenho que me preocupar com o maior, o que vira é o iésimo dígito de R. Se não, é 9, porque é o maior dígito possível. Aí, nisso, eu vou contar quantas soluções possíveis, dado esse estado da DP. Eu começo com zero, eu itero para todos os dígitos possíveis que eu posso colocar nessa posição com esses meus estados. E o que é? Aqui eu estou iterando para cada dígito e eu estou olhando o dígito J agora. Eu vou incrementar na minha DP, né? Que eu vou para o estado, eu vou escolher meu dígito, eu vou para um dígito a mais. Eu passo o tamanho de N. Aqui eu passo quantos 4 eu tenho, mais se o dígito que eu estou colocando agora é 4 ou não. Aqui faz o quê? Se o dígito agora é 4, coloca 1 aqui, incrementa 1. Se não, incrementa 0 e passa a mesma quantidade de 4 que tinha. A quantidade de M's, mais o dígito que eu estou agora é 7. Porque se o dígito que eu estou agora é 7, aumentou uma quantidade de 7 que eu tenho, né? Mesma ideia. É aqui. Eu uso o operador E para calcular mais fácil. Se J é o meu topo, tipo, se J é meu 2, naquela minha DP lá, eu tinha 2, eu tinha 0, 1, e eu escolho 2 aqui. Eu ainda tenho que me preocupar com o problema. Se eu estava preocupando com o problema ainda. Então, por exemplo, se eu já não tenho que me preocupar, eu não tenho que me preocupar nunca, aí tem esse E. Então, eu tenho que me preocupar? Não, então já eu não tenho que me preocupar nunca, então isso vai dar 0. Se eu tenho que me preocupar, que vai ficar 1, aí eu tenho que olhar se eu estou pegando o maior que o meu. Se aqui eu tenho que me preocupar ainda, eu só tenho que passar a me preocupar nos próximos se eu peguei o 2. Com o topo, né? Mesma coisa para o mínimo. Só se eu colocar 0, que eu tenho que passar a me preocupar com o resto. Aí funciona nessa relação a essa DP. Aí nisso eu vou para todos os estados possíveis, dado o meu estado atual. Essa transição aqui é só o número de dígitos, que tem tamanho 10, né? Que é o número de dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 números. Eu tenho, e vezes os estados da DP, né? Então é vezes 20 ao cubo, vezes 2 ao quadrado. O que passa? De boa. Sem problema. Isso daqui é mais ou menos 10 a quarta vezes 2 a 5. Isso é mais ou menos... Isso é 3,2 vezes 10 a quinta, que é um tempo de boa para passar, né? Aí, essa é a DP. O que eu faço aqui mais é só o auxiliar. Eu leio a entrada, né? Eu vou pegando os dígitos do meu número, de acordo com o número que eu li. Aí eu só passo a requisição. Eu estou escolhendo o 0 dígito. Aqui eu passo 19, porque eu posso ter... 10 a 18 tem 19 dígitos, né? O máximo. 10 a 18 tem 19 dígitos. Tipo, 10 tem 2 dígitos, 10 a 2 tem 3 dígitos, 10 a 4, 10 a 3 tem 4 dígitos e assim por diante. Aí, quando você chega a 10 a 18, tem 19 dígitos. Então, o número possível de dígitos é esse. Eu não escolhi nenhum dígito, então eu tenho 0Ns e 0Ms. E eu ainda tenho que me preocupar, porque eu não escolhi nada, eu ainda tenho que me preocupar se é o maior ou se é o menor. Aí, isso é recursão, cálculo dos estados da DP, chama, e só dá output.
Espero que tenha entendido. É meio complicado esse DP mesmo de pensar. Tem que tomar um cuidado, não é nada simples da primeira vez. Por isso, da primeira vez que eu vi, eu não entendi muito bem como funcionava e nada. Se entender muito bem, não precisa se preocupar muito, porque é bem complexo esse tipo de DP e é mais ou menos raro de aparecer, mas procurando na internet se entendeu muito bem nessa explicação meio ruim minha. Mas valeu aí, esse é o tutorial da aula de DP do Contest, né? Espero ter ajudado alguém e vou parar a gravação aqui e tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.